É sempre legal pensar em investimentos em momentos de transição, momentos de inflexão. Essa daí que aparecem as grandes oportunidades. Quando tudo tá meio mais ou menos, assim, não tem nada muito diferente acontecendo, pô, é muito difícil de ganhar dinheiro, Meio né? que um Porque, retorno pô, marginal, assim, né? você tem que ficar fazendo valor relativo, tem que ficar fazendo um monte de coisa lá para ganhar pouca coisa. A gente acha que a gente está perto de um grande momento de inflexão. A forma como que a gente coloca é que toda essa história que você descreveu de a taxa de juros está subindo, a inflação está subindo e tal, não sei o quê. Cara, a gente já está na prorrogação desse negócio. Já acabou os 45 minutos do segundo tempo, a gente entrou na prorrogação. O próximo grande movimento que a gente vai ver acontecendo do lado dos bancos centrais é de corte de juros. Putz, pode demorar até o final do ano, começo do ano que vem e tal. Mas vai acontecer. E uma coisa que é muito curiosa é que esse movimento ele pode ser liderado por alguns países emergentes. Esse negócio é muito raro, assim, é muito difícil você olhar no histórico da economia global quando, né, o Banco Central do Chile ele foi o primeiro a cortar juros no mundo. Não existe esse negócio. É muito raro, mas está acontecendo. E toda vez que a gente passa por esses movimentos de flexão, o grande beneficiário disso é a renda variável. Então, quando a gente olha, né, se fala assim, poxa, se a gente pensa no modelo nosso de alocação global, o lugar que a gente vê mais oportunidade aí nos próximos anos vai ser em ações. Isso acontece no mundo e isso vai acontecer aqui no Brasil também. Então, depois a gente pode discutir exatamente os específicos de cada lugar, claro. mas acho que a forma de pensar é essa. Essa história de aumento de juros, de inflação alta, a gente já está na prorrogação. O próximo jogo que vai ter é corte de juros. Quando que vai começar? Putz, a gente ainda não consegue cravar. Mas essa é a grande mudança. Legal. E tem até um ponto que, essa semana, né, na reunião agora, o Banco Central Brasileiro aqui, ele foi mais duro no comunicado do que o mercado esperava, né? O mercado já esperava, aí, os economistas esperavam um tom mais ameno, abrindo a possibilidade de um corte de juros já em agosto. E ele meio que não deixou muito aberta essa porta, pelo menos na visão aí média, né, dos economistas e dos investidores. E aí, poxa, tem muita pessoa física, que na verdade é a maior parte das pessoas que nos assistem aqui, que se assustaram com esse movimento. Pô, o juro não vai cair agora, não vai cair em agosto. Será que isso vai impedir que um movimento mais positivo para ativos de risco se inicie, corta esse ciclo mais positivo que a gente viu no início? O que vocês acham aí, né? E o que vocês podem falar para as pessoas também? Não, eu acho que esse é um ponto super válido, assim. Mas eu acho que é importante entender também o seu horizonte de investimento e qual é o seu objetivo, né? Assim, a gente tem um viés aqui de olhar para frente 3, 5, 10 anos, olhar para fundamento. Obviamente, você quer sempre cravar, né, o melhor momento possível, mas isso é muito, muito, muito difícil de fazer, né? E aí é interessante você voltar para ciclos passados e ver onde, por exemplo, foi a mínima do mercado lá em 2002, ou onde foi a mínima do mercado em 2016. A mínima do mercado não é no ambiente tranquilo, onde você fala assim, eu tenho certeza que agora o Banco Central vai cortar juros na próxima reunião, o cenário político está bem, a economia global está sem risco, e aí você compra. Não, assim, neste cenário de tranquilidade, é no meio do ciclo positivo, quando você já tem mais visibilidade. E o preço dos ativos, obviamente, já vão refletir um cenário com menos incerteza e com um ambiente macro mais favorável, né? Acho que o que a gente acha importante olhar agora é como o Hirai falou, assim, a gente está na prorrogação do segundo tempo do ciclo de aperto monetário global, que foi iniciado por mercado emergente, talvez até porque a gente é escolado nesse negócio de inflação, já tinha visto isso, e começou o processo de aperto monetário antes, e depois os grandes mercados desenvolvidos fizeram isso e vêm fazendo isso, mas isso está quase acabando. Agora a discussão é se o Fed parou agora, se ele vai subir mais 25 bips ou mais 50, numa magnitude de 500 bips que foram aumentados a taxa de juros. Então você está no finalzinho, né? E no Brasil, muito, obviamente, assim, né, investidor de renda variável que ia ter escutado que o corte está vindo, mas ele vinha até a reunião passada falando que talvez tivesse que aumentar mais, nessa reunião ele não falou mais isso. O que já deixa o tom mais um tom um pouco mais claro de que os juros agora a direção é para baixo. Se vai cair agora em agosto, se vai cair a gente não sabe exatamente, mas o processo vai começar
em breve. E aí, quando você olha, de novo, né, nos ciclos passados, o melhor momento para você comprar renda variável não foi quando você tinha convicção de tudo. Foi no meio da incerteza lá de 2002, Estados Unidos passando por uma correção por conta da crise.com, da bolha.com. Aqui no Brasil tinha um cenário de política com muita incerteza, e aí foi naquele momento que o mercado fez a mínima. Quem comprou em 2002 e carregou nos próximos 5, 6 anos, teve uma performance sensacional. A mesma coisa em 2016. A gente, obviamente, quando você olha para o passado, né, assim, não, porque teve o impeachment. Não, assim, a mínima foi razoavelmente antes do impeachment. Então, assim, você tem a mínima de mercado e o melhor momento para você aumentar a sua exposição em renda variável vem justamente nessas transições de ciclo, quando você está saindo de um ciclo de aperto monetário para começar um ciclo de easing monetário, mas ainda num processo de incerteza. No momento em que você já tem uma convicção de que o juro começa a cair em determinada data e a economia está começando a melhorar e acelerar, os ativos já vão estar num outro nível de precificação por conta da redução da incerteza. Né? Então, esse é o momento da gente ter mais exposição em renda variável. E um bom ponto em relação a isso é que se você errar, normalmente você erra o quê? Uns 6, 7 meses, alguma coisa assim. E o bull market que você falou, cara, dá para argumentar que dura 3 anos, dependendo do intervalo que você pega, mas teve muito mais longo, né? De 2002 até 2008, aí na crise durou muito mais. Então, pô, é um intervalo muito pequeno de erro pro acerto que você tem lá na frente, comparando no fundo, né? Tem algumas coisas curiosas que normalmente as pessoas não percebem, ou, enfim, elas não são tão claras assim. Quando a gente olha, né, por exemplo, qual que é a projeção de inflação da galera, aí, dos economistas para os próximos anos? Assim, do ano que vem deve estar perto de 4, depois disso deve ser uns 3,5 e por aí vai. E óbvio que tem uma grande chance de erro nisso, que, projetar a inflação é um negócio que é super, super difícil. Mas vamos só supor que talvez essa projeção esteja certa. Que talvez a inflação nos próximos 3 anos fique perto de 4. Se isso acontecer, é uma coisa maluca. Por quê? Porque nos últimos 20 anos, só tiveram 3 anos que a inflação ficou perto de 4. 2017, 18, 19. Nesse período, o que aconteceu com a Bolsa? Subiu 100%. O que aconteceu com o Small, que são as ações menores, os Small Caps? Subiu 150%. Então, é um negócio que é importante. É importante a gente prestar atenção nesses movimentos. A inflação vai ficar em 4, vai ficar mais alta? Não sei. Mas se acontecer, o tamanho dos movimentos ele pode ser muito grande. Legal.